Bem, pessoal, eu gostaria de propor aqui para vocês nesse vídeo uma pequena reflexão, um pequeno raciocínio lógico aplicado à fé. Bem, sabemos que Deus, partindo da premissa de que Deus é a verdade, ou seja, ele não pode mentir nem enganar. Então, quando você faz um pedido a Deus, quando você clama a Deus pedindo alguma graça, algum milagre, e ele te concede, e você fez esse pedido de graças por intercessão de algum santo, e Deus te concedeu esse milagre, ora, é claro que Deus está, ao te conceder um milagre, também confirmando a intercessão deste santo, pelos seus méritos, pela sua vida, ou seja, pela sua intercessão junto a ele, né? Como dizem as Sagradas Escrituras, a oração dos justos tem grande eficácia. E quem mais justos do que os santos, aqueles que já nos precederam na eternidade, que já estão no céu, na graça de Deus, não é? Então, se você pede, por exemplo, intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, como nessa imagem aqui que está aparecendo, você e Deus te concede, então Deus está confirmando a eficácia da intercessão de Nossa Senhora ou de qualquer outro santo, né? Junto a ele para conceder os milagres, as graças que as pessoas necessitam e tanto pedem. Não é? Então, esse é o raciocínio lógico. Deus é a verdade. Então, ele não pode mentir, não pode te enganar. Se concede, ele jamais conceder. Então, se ele te concede uma graça, ele está confirmando a intercessão daquele santo, daquela santa. Ou seja, porque se não houvesse essa intercessão, se fosse uma coisa falsa, Deus jamais realizaria este milagre sob esta invocação, porque aí ele estaria confirmando em você uma falsidade, uma coisa que não existe. Isso seria uma contradição, né? Contradição com a própria definição de Deus. Logo, Deus estaria te levando ao erro, ao engano, o que seria um absurdo, sendo ele próprio a verdade. Ok? Então, baseado nesse pequeno raciocínio, vamos agora mostrar alguns fatos, alguns fatos assim milagrosos, que confirmam mesmo a intercessão dos santos, Vamos ver agora. Bem, pessoal, e como exemplo dos milagres que nós estamos citando, vamos ver aqui como uma das fontes este site cienciaconfirmaigreja.blogspot.com.br, onde nós vamos ver o caso dos milagres ocorridos em Lourdes, na cidade de Lourdes, na França, que ocorreram por intercessão de Nossa Senhora, desde o ano de 1858, quando ela apareceu para Santa Bernadette de Soubros. Aqui alguns dados interessantes, alguns dados iniciais, onde nós temos que o santuário que lá foi construído já recebeu mais de 300 milhões de peregrinos desde 1858, só corrigindo aqui o site, que o ano das aparições foi 1858, e destes 20 milhões que peregrinaram se encontravam realmente, oficialmente, doentes. Então, nós vemos aqui que do total de processos catalogados como curas assim inexplicáveis à luz da ciência, nós temos aqui 7.200 casos catalogados, que a ciência não reconheceu, que a ciência reconheceu como sendo curas milagrosas. Porém, desses 7.200 casos, apenas 67, segundo essa fonte, foram proclamados verdadeiramente como milagres pela Santa Igreja. Ora, e veja bem, só aqui acrescentando que a Santa Igreja sempre é a última a dizer quando um fato é milagroso ou não. Você poderia pensar assim que se fosse a Igreja Católica só mais uma dessas igrejas milagreiras que quisessem fiéis e tudo, não bastaria a ciência dizer, não, tá aqui 7.200 casos inexplicáveis à luz da ciência, foram milagres e tal. Não, mas a Santa Igreja só considerou, desses 7.200 casos, apenas 67 foram proclamados oficialmente como milagres pela Santa Igreja. A Santa Igreja tem interesse na verdade. E se nós fôssemos considerar, só um minutinho aqui, e se nós fôssemos considerar quais são os critérios que a Santa Igreja usa para que uma cura seja considerada milagrosa, só aproveitando esse ensejo? Está aqui. Esses aqui são os critérios do Biro de Investigação, o Biro Médico e o Comitê Internacional de Investigação. Eles têm para definir que uma cura ela pode ser considerada como milagrosa sim ou não. Por exemplo, o caso de uma doença.
como é que uma cura pode ser considerada milagrosa? Então, os critérios desse birô, como nós temos aqui escrito, nesse outro site aqui, lepanto.com.br, né? Os critérios que orientam o Birô Médico e o Comitê Internacional refletem, em termos especializados, os princípios estabelecidos pelo cardeal Próspero Lambertini, posteriormente eleito Papa Bento XIV, num célebre tratado que regula até hoje os processos de beatificação e canonização. Vamos ver aqui. Primeiro, que a doença seja grave e impossível ou difícil de curar. 2. Que a doença não esteja numa fase em que logo começa a declinar. 3. Que não tenham sido tomados medicamentos ou que estes não tenham causado efeito. 4. Que a cura seja súbita e instantânea. Que a cura seja perfeita. Que a cura não seja precedida de uma vazão notável ou de uma crise. Que a doença não volte mais. Então, se você for analisar bem, são 7 pontos, mas 7 pontos bem exigentes, né? Bem exigentes que, à luz da ciência moderna, não posso... A ciência não poderia considerar, por exemplo, uma cura súbita e instantânea. Para a ciência seria um absurdo, mas não para Deus. Então você vê, então vejam vocês como os critérios são rigorosos. Se você puxar mesmo, você vai ver que os critérios realmente são muito rigorosos para uma cura ser considerada milagrosa, né? E como dessas 67 curas reconhecidas pela igreja como milagrosas, né? Nós podemos citar alguns casos aqui, por exemplo, da senhora Catherine Latapi, apelidada Schwat, né? Que sofreu de paralisia havia 18 meses, por volta de 38 anos, no dia 1º de março de 1858, né? Uma segunda cura milagrosa. Louis Boriet, de Lourdes, França, que tinha perdido a visão havia 20 anos, né? E aos 54 anos, em março de 1858, a recuperou. A senhora Blayset, né, que sofria de oftalmia crônica havia 3 anos, e por volta dos 50 anos havia se curado. Enfim, nós temos aqui várias e várias curas. Por exemplo, esse aqui é um dos casos mais clássicos. Por exemplo, o senhor Pierre de Roudet, que tinha uma fratura exposta na perna esquerda, né, com pseudartrose, foi curado instantaneamente. Né? Ou seja, a senhora Joaquim Derran tinha uma úlcera da perna direita com gangrena muito desenvolvida. Você vê aqui, por exemplo, a senhorita Elisa tinha uma hipertrofia do coração com edemas nos membros inferiores. Né? A irmã Eugênia tinha um abscesso, né, com fístulas, flebite, ou seja, vejam vocês que são doenças assim graves, doenças assim como, por exemplo, uma fratura exposta, a pessoa se curar subitamente, súbita e instantaneamente, ser uma cura perfeita, isso à luz da ciência é impossível, mas não para Deus. Então vocês vejam como é rigoroso o processo para que a Santa Igreja reconheça se uma cura é milagrosa ou não. Então, nós temos aqui todos os 67 casos, né? Todos os 67 casos que foram reconhecidos pela Santa Igreja como milagrosos, né? Agora só mais um detalhe. Atualizando aquela outra fonte, houve assim mais 2 outros milagres, né, reconhecidos pela Santa Igreja, um em 2012 e outro em 2013. Ou seja, a Sora Luigina, né, que tinha uma paralisia e dor, milagre reconhecido em 2012. Né? Quando ela entrou nas piscinas do santuário, depois durante a procissão eucarística, quando o sacerdote passou diante dela com o Santíssimo Sacramento, a religiosa sentiu um intenso calor no corpo e o desejo de se levantar. Ou seja, a sua doença era uma ciática paralisante em meningocele em junho de 1965. Né? Essa é a sua doença. Né? O padre disse, Sora Luigina, se quiser receber a bênção, levante-se e venha ajoelhar-se para rezar. E a paralítica conseguiu. Depois, o caso de Danila Castelli, que tinha uma hipertensão com risco de morte. O milagre foi reconhecido em 2013. Né? Ou seja, ela teve diagnosticado um câncer extremamente virulento que produzia tumores em todo o corpo. Né? Em 1989, ela foi desenganada pelos médicos, né? E foi então com o marido a Lourdes, sem pensar no milagre, mas só para ficar diante da Virgem. Ou seja, olha a idade com que ela iria morrer, com 43 anos, e queria pedir a Nossa Senhora que ela estivesse sempre perto de seus filhos.
Após fazer a oração, sentiu imediatamente que a dor desaparecera, assim como toda doença. Após ter passado 24 anos com saúde, servindo assiduamente como voluntária para ajudar os doentes em Lourdes, a igreja reconheceu o milagre. Então você veja, passaram 24 anos para que a igreja pudesse reconhecer o milagre, ou seja, para ver se a doença não voltava mais, ou seja, para ver se a cura era duradoura. Então você veja com que critério a igreja tem para reconhecer que uma cura é milagrosa. Não é dessas igrejas milagreiras que quer que qualquer dorzinha de cabeça que passe seja milagre, não. São critérios rigorosíssimos para dizer se uma cura verdadeira é milagre ou não, não é? Então, somados a esses 67 milagres aqui, foram reconhecidos mais dois. O último aqui, segundo essa fonte, foi em 2005. Agora nós temos mais dois, né? Uma fonte mais atual. Foram reconhecidos um milagre em 2012 e um milagre em 2013. Né? E aqui nós podemos ver que há também no mesmo blog, né, Ciência Confirma a Igreja, um artigo que fala aqui desse prêmio Nobel, né, o Dr. Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris, foi prêmio Nobel de Medicina em 2008, em que ele diz que não há explicação para os milagres de Lourdes. Ou seja, e ele é uma fonte até insuspeita. Por quê? Porque ele é declarado agnóstico. Ele não é católico. Ele não tem uma fé católica devota que quer encontrar só confirmações para aquilo que ele já acredita. Não, ele é agnóstico. Ele reconheceu que nos milagres de Lourdes existe algo de inexplicável. Né? Nas palavras dele, alguns fenômenos inexplicáveis podem acontecer. Doentes que estavam desenganados passam a viver muitos anos. Eu não tenho explicação para isto. O cientista ficou surpreso constatando a ausência de elementos científicos que expliquem essas curas, que entretanto são, eis o paradoxo, cientificamente verificadas, no entanto sabemos muito pouco. As recuperações milagrosas de Lourdes são muito raras, mas são reconhecidas. Eu tento achar explicações racionais para toda cura, e eu sei que talvez não conseguirei. Há coisas que permanecem sem explicação até o dia de hoje e talvez serão explicáveis. Pela ciência, obviamente, acrescentou Montagnier. Ou seja, pelo que vocês estão vendo aqui, então é um testemunho, né, de um cientista, sem nenhuma influência religiosa, sem nenhuma influência em confirmar, procurar só aquilo que confirme a sua fé. Um homem é um agnóstico declarado e ele viu que realmente, sem toda essa influência, viu cientificamente que há coisas em Lourdes que não tem explicação. Né? Trata-se de um homem preparado, de um prêmio Nobel, um biólogo, ganhador do prêmio Nobel de Medicina. Então, realmente, tem conhecimento, né, do método científico, tem conhecimento de ciência, e para ele atestar que a ciência não tem explicação, que para a ciência não há explicação desses milagres, é porque realmente, até para os mais céticos, né, isso aqui seria, né, uma boa prova de que realmente em Lourdes acontecem os milagres. Então, só dando uma passeada aqui por essas fontes, né? Aqui na associação ADF, que é a Associação Devotos de Fátima, que você pode ver aqui e aprender muita coisa a respeito da Igreja Católica, sobre os milagres, né? Mais uma fonte de informação para você. Aqui o site dos Arautos do Evangelho, arautos.org. E aqui voltando ao blog A Ciência Confirma a Fé, onde estão os dois artigos. Então, isso foi só para mostrar para vocês como assim há lógica na fé. A fé não se sustenta no vácuo, não é uma imposição de regras, não é uma superstição. Não. Nós temos motivos para crer, nós temos razões para crer. Como na carta de São Pedro, né, que diz que nós devemos dar razão a todo aquele que nos pedir, seja o porquê da nossa fé. Então, está aqui uma prova, se alguém quer, para os mais céticos, está aqui uma prova, a própria ciência diz que acontecem os milagres de Lourdes. Então, se você é um pesquisador sério, um cientista sério, não dá para ficar indiferente se você busca tudo na ciência. Está aqui, a própria ciência confirma a igreja, confirma a fé católica, confirma a intercessão dos santos, confirma os milagres, confirma a intercessão dos santos e, acima de tudo, confirma a ação de Deus na história. Né? Aqui outro caso que vocês podem ver. Deixa eu ver aqui só o nome tá aqui, é Jeanne Fretel, né?
que está falando do quadro dela de doenças que ela teve. É uma peritonite tuberculosa, né? A enfermeira foi submetida a 7 intervenções cirúrgicas abdominais a partir de 1938 e há 3 anos encontrava-se em completo repouso. Alimentava-se muito pouco e as dores no ventre obrigaram-na a permanecer quase que totalmente imóvel. Ao ser levada a Lourdes, está semiconsciente, sempre acometida por vômitos que a impedem de alimentar-se e dormir. Na sexta-feira, 8 de outubro, levam-na muito cedo, às 7h30, para assistir à missa dos doentes no altar de Santa Bernadette. Então aqui, as declarações dela. Foi então, contará ela mesma mais tarde, que comecei a perceber que estava melhor e que me achava em Lourdes. Perguntaram pela minha saúde e respondi que me sentia outra. Meu ventre continuava duro e inchado, mas já não padecia nenhuma dor. Deram-me uma xícara de café com leite que tomei com apetite e prazer. Após a missa, levaram-me até a gruta, sempre carregada na maca. Chegando ali, ao cabo de alguns minutos, tive a impressão de que uma pessoa me amparava sobre as axilas para me ajudar a sentar. Eu vi-me sentada, virei-me a fim de ver quem me havia auxiliado, porém não vi ninguém. Tão logo me sentei, tive a sensação de que as mesmas mãos que me tinham ajudado a sentar seguravam as minhas para colocá-las sobre a minha barriga. Perguntei a mim mesmo o que estava me acontecendo, se estava curado ou saída de um sonho. Notei que meu ventre tinha voltado ao normal e então senti uma fome fora do comum. Né? E aqui vai contar, mais tarde, toda a vida dela. Aqui já a própria enfermeira, anos mais tarde, né? Décadas depois, que ela narrou na TV como ela ficou instantânea e permanentemente curada, onde ela disse: já fazia três anos que eu não andava e naquele instante caminhei com a mesma desenvoltura de hoje. Esclarece Jeane Fretel. Assim que cheguei às piscinas, tomei um banho de pé sem me cansar. Então, você vê aqui toda a história dela, todo o relato dela. E aqui o reconhecimento do milagre, né? Segundo o cardeal Rox. Reconhecemos que a senhorita Jeane Fretel, acometida de periotonite tuberculosa, com sinais meningíticos e em estado muito grave de caquexia, foi curada súbita e radicalmente a 8 de outubro de 1948, no momento em que comungava no altar de Santa Bernadette em Lourdes. E nós julgamos e declaramos que a cura é milagrosa e deve ser atribuída a Nossa Senhora de Lourdes. E aqui você, se quiser ver o testemunho dela, aqui um vídeo em espanhol, né, no site do Glória TV, gloria.tv, para você ver, né, ter a declaração dessa pessoa que recebeu o milagre. Então, pessoal, é só isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar como a fé tem lógica, como a fé é lógica, como se você quer saber da ação de Deus no mundo, você sabe que Deus age no mundo. E é através dessa ação, é através dessa obra, que você vai conhecer o Criador. Você vai ver a ação de Deus no mundo. Só acredita na ciência? Muito bem. A própria ciência diz que você tem motivos para crer, que você tem motivos para ter fé. Então, era só isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com a fé de vocês, com um esclarecimento. Algumas dicas aqui para você se aprofundar mais na fé, nessa questão dos milagres. E era só. Fiquem com Deus, com o Sagrado Coração de Jesus e com Nossa Senhora de Lourdes. Amém.